Tem músicas que estouraram no movimento evangélico que não é feito por servo de Deus. Se a teologia da prosperidade ela era o domínio e posse das coisas, a coach é domínio e posse das pessoas. Se você pegar estatísticas, quanto maior é o namoro, maior é a possibilidade de você terminar depois do casamento, porque ele já viveu tudo. Quer dizer que você compara o worship com o sertanejo universitário e o funk? Eu sim. Que a música ela é sempre em repetição, com letras curtas, com a iluminação alta, com lugar fechado. Então a estrutura filosófica do sertanejo, do funk, do worship é a mesma coisa. Onde eu estava num culto, aí meio que pós-pandemia, você tinha gruas, você tinha trilhos de câmeras na igreja. Eu sei. Você tinha tripés. Cara, e aí que tá, e eu falo isso com amor, porque nem os líderes foram perceber isso, fui saber depois, eles foram refletir isso depois, porque nem eles estavam percebendo. E falou, peraí pessoal, nós estamos fazendo culto para quem tá na internet, primeiramente, e secundariamente para quem tá presente na igreja. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da plenitude. Que alegria eu tenho de sentar aqui nessa poltrona para gravar episódios. A gente já está aí já chegando quase em 130 episódios. Então há 2 anos que nós temos gravado aqui, aprendido muito com os convidados que vêm aqui e hoje não vai ser diferente. Antes quero te falar algumas coisas. Primeira coisa, acessa aí no seu Instagram, Projeto Berit _Angola, tá aparecendo para você aí embaixo. Conheça o nosso trabalho que nós temos feito em Angola, nosso trabalho missionário. Nos ajude nessa causa, nos ajude nesse trabalho. Estamos ali numa comunidade muito pobre, levando alimentação, levando água e principalmente levando a palavra de Deus. Se você quer comprar Bíblias e livros com o melhor preço do Brasil, com entrega rápida, acessa aí plenitudedistribuidora.com.br. E se você quer revender os nossos produtos, quer aí ter uma renda extra, quer montar uma bancada na sua igreja para vender Bíblias e livros, dando acesso às pessoas, plenitudeatacado.com.br. Nós temos uma equipe aqui para te atender, de segunda a sexta no horário comercial, e eu tenho certeza que, além de você abençoar muitas pessoas com boa literatura, com Bíblias e com acesso, você também vai ser muito abençoado. Pedir aquilo que não te custa nada, de graça, mas nos ajuda muito. Curte, compartilha, comenta e encaminha aí para as pessoas que você conhece, porque se você chegar até o final desse episódio, você vai ver como você vai ser abençoado, como você vai aprender mais sobre coisas pertinentes ao reino de Deus. Beleza? Deixa eu apresentar o meu convidado aqui, que é autor deste livro aqui, Lugar de Falta. Estou aqui hoje com Lucas Cavalcante, servo de Deus, psicólogo e psicanálise clínica, bacharel em psicologia pela Universidade Paulista, bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em psicanálise lacaniana pelo Centro Universitário de Jaguariúna, cofundador do reconhecido canal evangelístico no YouTube Veja por Outro Ângulo desde 2015. Ao lado de André Martins, profissional da música e baterista há mais de 20 anos, não gosta de currículos, por isso usou um tal chat para a produção desse texto. Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço o carinho, obrigado, Diogo. Pô, a gente está aqui fora do ar, eu vim aqui para falar alguma coisa, eu vou sair daqui muito cheio e muito abençoado, na verdade, por tudo que a gente conversou desse campo aí das missões, é algo que mexe muito comigo. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade, me sinto muito honrado. Que obrigado pelo carinho. Lu, vamos falar primeiro por que você resolveu escrever sobre esse assunto, lugar de falta, a incapacidade de lidar com a falta como raiz do mal, do mal-estar contemporâneo. Então, você sabe que, fora do ar, aqui, já até fazendo uma inconfidência aqui, você tocou num assunto importante. O Brasil, parece que não, mas a gente vive muito cheio, na verdade. A gente, em termos assim de evangelicalismo, em termos de religião, seja até cristão católico, nós somos de maioridade, né? Mais de 90% da população. Sim. Então a gente está acostumado a encher barriga aqui, né? E a gente fala fala muito sobre lugar de fala. Então um lugar de preenchimento, é o meu lugar, é meu direito. A gente tem muito disso. Sim. E na verdade eu comecei a pensar, poxa, ninguém fala da falta. E há um lugar de falta, na verdade. Quando eu requisito muito, eu brigo muito, eu protesto muito por um lugar que eu tenho que preencher, você já está dizendo que tem um lugar que está em falta.
Exatamente. E a gente fala muito pouco sobre isso, né? A minha crítica tanto, inclusive, à própria igreja evangélica no Brasil. Fala-se muito em teologia de prosperidade, em teologia coaching, que agora esse novo movimento que tá a aí. teologia da prosperidade mascarada. Pois é, que na verdade é 2.0, né? Eu sempre, até uma coisa que eu comento no livro, se a teologia da prosperidade ela era o domínio e posse das coisas, a coach é domínio e posse das pessoas. É verdade. Né? Então é um desejo de preenchimento, eu quero ter. Eu falei, poxa, olha, na clínica, né, como eu psicanalista, psicólogo clínico, né, e tradicional, né, clínico mesmo, eu vejo muito o contrário. As pessoas estão cada vez mais preenchendo e cada vez mais com transtorno, dizendo, olha, tem alguma coisa que falta. Então aquele velho discurso dos anos 90, da igreja evangélica brasileira, dizendo, olha, você tem um vazio aí no seu coração, o nome dele é Jesus e tal. A gente parou um pouco de pregar sobre isso. Porque é fato, todos nós temos uma falta, né? Há uma falta que eu digo no livro que é constitutiva à vida humana, à psique humana, e eu digo que essa falta era anterior até à queda do homem, né? Há uma falta no Éden, linda na verdade, e há uma falta que eu digo que é a falta viciante, que é essa que o diabo trouxe a partir do Éden, né? A partir da queda. E aí é daí que vem toda a destruição, né, da natureza e da vida humana, que é essa falta que a gente quer, preenche, quer mais e quer mais. Então o que eu digo, a proposta do livro é, antes da gente falar sobre o que a gente vai preencher, a gente precisa falar da falta. Só tem um lugar aí, a gente precisa falar sobre ela. Então começou a partir disso. Então eu faço uma reflexão desde a sociedade, desde a igreja, né, eu faço críticas à liturgia eclesiástica, à música cristã moderna, eu faço crítica à própria forma como a gente lida com o luto, a questão da sexualidade no casamento, namoro, sedentarismo. É uma miscelânea onde eu trato a ideia da falta nas suas várias possibilidades. Vamos falar sobre sedentarismo, porque eu sou um sedentário. Não tem como você ser sedentário. Pela tua história é impossível você falar para mim que você é sedentário. Tô precisando ir pra academia, já fiz tanta promessa, mas não cumpri ainda. O sedentarismo é uma coisa curiosa, né? Assim, né? Hoje existe uma ideia imperativa. Você tem que ir na academia, né? Uma coisa de que é uma briga até. Né? Eu brinco que o abre-alas do livro é sedentarismo já para o divã. Né? Mas divã, no imaginário popular, vou ficar deitado, como assim? Porque o divã é um lugar de movimento, né? Um movimento psíquico, a fim de que você descubra o porquê que você é sedentário. Então você deita para se movimentar. Hoje usa divã ainda, psicólogo? Muito. Usa ainda. O divã ele é da psicanálise. Né? Começa com Freud, né? Há um teórico famoso, Antônio Quinet, fala que o resquício da hipnose que o Freud usava é o divã. Entendi. Porque é um lugar enigmático, é um lugar assim simbólico, onde o paciente é endereçado a esse lugar, ele sai da poltrona, onde você está aqui e onde eu estou, e ele vai para um lugar onde ele perde a imagem, onde ele só vai lidar com a escuta. Entendi. É por isso que o divã tem essa ideia simbólica. E sim, agora, é fato que tem muito psicólogo, que não é psicanalista, ele usa o divã mais como uma coisa de estética, né? Sim. Porque ficou assim, o psicólogo, aquele cara que tá com óculos, assim, com um negócio na mão, assim, anotando, né? E o divã se tornou quase que um lugar, assim, estético. Sim. Mas o divã é técnico, ele é metodológico, há um porquê de estar lá. Nós enviamos o paciente ao divã, e aí que vem a questão do sedentarismo, porque quando o paciente vai à clínica, e isso que eu brinco no texto, no primeiro momento que ele senta na clínica, onde ele está olhando para o analista, o problema sempre é do outro, eu tô aqui porque minha esposa mandou, eu tô aqui porque meu pastor fez algum problema, tô aqui porque o diabo é o que é, e ele me ferrou, então eu tô aqui por causa disso. Assim, o diabo é o outro, né? E aí, num segundo momento, quando ele começa a falar, ele começa a se implicar. Ele vai começar a dizer o seguinte, poxa, peraí, fizeram isso comigo. Mas qual é a parte que me cabe naquilo que eu reclamo? O que é meu nisso que fizeram comigo? Sim, fizeram, mas o que é meu? É nesse momento que a gente fala, opa, vá pro divã. Porque agora ele está em movimento. Então ele saiu desse sedentarismo psíquico, onde é só o outro, onde ele está parado lá, tomando leite condensado, reclamando da vida. Agora ele vai dizer, peraí, eu tenho um trabalho clínico para fazer, porque agora tem a ver comigo. Eu posso fazer alguma coisa. Então eu tenho uma chance. Então ali ele está se movimentando. É nesse momento que ele vai sair para falar, peraí, eu preciso cuidar da minha vida e assim por diante. Então o sedentário, já pro divã. Né? Legal. A gente está numa cultura cada vez mais engordante, sem dúvida. Né? Nós saímos do campo, a gente está muito engordante de tudo, né? Assim, e veja, né? Veja que eu estou falando de sedentarismo. Então tem magros que são engordantes. Eu não estou dizendo gordo no sentido só de físico, mas nesse sentido da pessoa que só quer colocar para dentro informações de vídeos, ela só está engordando de ideias, de desejos, de sonhos. Nós estamos no final do ano agora,
Nós vamos entrar agora na época dos sonhos para o próximo ano, onde a pessoa de novo vai se engordar de tudo isso. E ninguém está queimando isso em algum lugar, quer dizer, queimar a caloria disso, né? Vamos lá queimar, vamos botar isso na prática. A gente está engordando o nosso cérebro também, porque a gente tem uma sobrecarga mental gigantesca. Demais. Tem dias que eu chego no final do dia, cara, à noite, que eu tô com a mente esgotada. Pois é. Porque existe uma sobrecarga de informações. Sim. Por que nós vivemos o que é chamado, o Christian Dunker, um grande psicanalista, escritor, ele diz, nós vivemos numa hiperinflação dos transtornos, eu chamo de epidemia dos T's. Todo mundo tem um T, transtorno, TDAH, TAG, TEA, TOD, tá todo mundo com algum transtorno. Porque o TOD veio chocolate pra mim, mas assim, tá todo mundo... Mas as pessoas estão arrumando siglas pra colocar algum problema que tá acontecendo na sociedade. Você vê que é colocar, não é lidar com aquela fala, não, mas eu tenho que ter um nome. Então a gente chega à noite, por que a gente tá com esse cansaço? Porque o dia é extremamente preenchido. Então, dá-se a ideia que eu estou trabalhando, mas há um sedentarismo aí. O que eu não estou malhando? Quem eu sou, quais são as minhas questões, nomeá-las, falar sobre elas, circular a minha palavra dizendo, eu estou precisando de ajuda. Não, se chega à noite, como a resistência biológica vai descer, a questão psíquica vai aparecer. Sim. Aí que a gente tem problemas com sono, cada vez mais. Eu só tomo um remedinho para dormir. Preenche, coloca mais coisas para dentro, etc. Então, assim, não há mais pausa. Né? Tem uma coisa que eu brinco no livro, na minha igreja antigamente, né, eu sou um metodista raizaço, né? Você entrava na igreja, tinha uma plaquinha na porta, silêncio e oração. E eu brinco no livro que nós tiramos o silêncio, só temos a oração, que é uma coisa importante, abençoadíssima. Vamos falar com Deus e ouvi-lo. Sim, mas olha que interessante, silêncio. O que você vai falar com Deus? Você sai gritando e falando qualquer coisa, mas o que você vai falar com o outro? Como que eu vou adorar hoje? O que eu vou fazer? O que eu vou louvar? Existe uma pausa, e é o que o sedentário por excelência ele não tem pausa, na verdade. Quando a gente pensa na questão até mundial, antigamente se você queria saber uma notícia, você ia comprar a revista do domingo, você ia ler o jornal do outro dia. É verdade. Então você não era pego nessa ansiedade. Hoje você abre, eu uso muito a rede do X para ver notícia. Então, isso vai gerando em você, cara, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, eu preciso saber o que vai acontecer com o político X ou com o Y. Isso vai te causando um estresse mental gigantesco. E porque é uma cultura, essa ideia do feed, né? Tem um nome disso no inglês, que é quando a gente rola... Esqueci o nome agora, mas... Poxa, até cito isso no livro, mas essa ideia do rolar, a barra de rolagem, por ser mais redundante, é uma ansiedade por romper o silêncio. Né? O feed é o grito de todos num lugar comum, numa grande praça pública, numa grande ágora, todos estão lá gritando. Então, qualquer mínimo de silêncio já F5. Eu preciso... E não há mais pausa, né? Não há mais paciência, não há mais espera. Você também fala, agora mudando de assunto, aqui vão ser vários assuntos diferentes, porque o livro trata vários assuntos diferentes. Você fala sobre o namoro, agora pro pessoal que gosta do namoro aí. Lucas fala que o namoro tem que acabar. Tem que acabar. Isso deu uma treta, cara. Isso deu uma treta enorme. Tu viu no meu canal do YouTube antigo, que eu digo assim, 5 razões para você não se casar. Acho que é 5 ou 6 razões, não lembro. E depois com o texto que eu escrevo, que o namoro tem que acabar, né? E eu fui depois, num grande evento, ser convidado para pregar, num grande evento, não vou dizer o nome da igreja, porque pedir perdão também não falaria, mesmo se eu tivesse pedido perdão, por ética. Mas eu fui lá no evento e vieram me pedir perdão, dizer, olha, isso era já para ter vindo aqui, mas por quê, assim? Porque a gente pensou muito mal de você, a gente viu um vídeo que você dizia 6 razões para não se casar, e nós não te convidamos, porque você era um herege para nós. Eu falei, tá, mas vocês viram o vídeo? Não, a gente viu a thumb lá e acabou. E me colocaram na cruz assim. Falei, mas vocês não viram? Na verdade, os motivos de não se casar que eu fiz no vídeo era uma brincadeira, porque na verdade você tem que se casar pelos bons motivos, não pelos maus motivos. E aí, se você está nesses motivos, não se case por isso. O texto, o namoro tem que acabar, eu faço uma reflexão de 2 coisas. Da palavra vestibular, que é que os jovens estão sempre... Aliás, nós estamos no período de vestibular agora. Agora começa. Que eles estão sempre metidos na coisa do vestibular, e a questão, por eu ser um oficial da reserva do Exército, eu reflito o termo aspirante, o aspira, né? Sim. O aspirante oficial das Forças Armadas e Forças Auxiliares, ele é um lugar que não é lugar, ele é um meio. Ele é entre o subtenente e o segundo-tenente.
Então o aspirante é um limbo. Veja, ele está em um aspirante a craseado a oficial. Sim. Ele está aspirando o lugar, mas ele é um lugar, não, mas ainda ele não é. Ele é um não é ainda. É um lugar de limbo. E nas Forças Armadas, o aspirante é aquele oficial... Ele tá no purgatório. Ele tá no purgatório. Ele é um lugar assim, olha, você é o moleque ainda nas Forças Armadas, mas você já goza de um lugar de responsabilidade. Então, é o meio termo. O vestibular, basicamente é isso. A palavra vestibular no latim é veste, de vestir, e bulum, de bolha. Então, bolha de vestir. Você vai lembrar, você tá com cabelo branco, você vai lembrar, que eu também tenho com alguns aqui, você vai lembrar disso. Você lembra do mancebo? Sua mãe tinha? Alguém tinha o mancebo? Você lembra? Não. Quando a gente chegava na casa... Tinha um objeto que a gente botava roupa. Ele era cheio de braços. Sim. Era um mancebo. Eu tive. Pois é. Isso nos filmes de Bang Bang era deixado... Minhas roupas ficavam tudo pendurado nisso daí. Pois é. E a mãe brigava. Aquilo era sinônimo de seu quarto tá bagunçado. Exatamente. Tira as coisas do mancebo. Depois se tornou arma entre os irmãos, que a gente pegava aqui e ficava brincando de Jack Chan, aquele negócio. Chaco. De Chaco e tal. Mas o vestíbulo era deixado nas entradas e saídas de lugares. Porque se eu tivesse que entrar num lugar muito frio, o lugar era quente, desculpa, um lugar que eu tava vindo de um lugar muito frio, o lugar era quente, eu tirava o sobretudo e botava lá. Se eu tivesse entrando num lugar que eu precisava vestir alguma coisa, um laboratório, não sei o quê, então eu pegava uma roupa de lá e colocava. Então era uma bolha de vestir, é um lugar de deixar coisas ou pegar coisas. Portanto, o namoro... É um local transitório ali, né? Transitório. Essa é a palavra que tem lá no texto, que não é um lugar de ficar, é um lugar de passagem, feito deserto. Sim. Então, o vestibular para o jovem deve ser um lugar de passagem. Mas o que a gente vê na clínica, eu fui professor de cursinho, vestibular há muito tempo, para eles o vestibular acaba sendo um fim. Não, se eu passar na Unicamp, na USP, eu serei o cara. Se eu passar na prova... Não, filhão, sua vida vai começar. Porque 2 meses depois já escuta, primeiro bimestre. Exatamente. Depois é o segundo. E aí, qual é a prova? Então, o vestibular é um lugar de passagem, tal como o namoro. Tal como o aspirante. Eu não posso morrer no aspirantado, eu não posso morrer no vestibular, eu não posso morrer no namoro. E o que a gente vê são namoros cada vez mais hiperduradouros, onde na verdade o sujeito não está mais vestindo alguma coisa, deixando alguma coisa para trás. Ele quer morrer ali, porque assim, ele não quer a responsabilidade do casamento, ele não quer passar para o lado de lá, ele não quer encerrar aquele momento. Então o namoro, para além de questões teológicas, se a Bíblia fala ou não... E para o cristão manter a santidade em um namoro longo vai ficando cada dia mais difícil. Não tem como, assim, não tem como. E mais, para além disso, o cara... Eu já tive casais, assim... casais não, desculpa. Pessoas que falavam, porque eu não atendo casais, mas pessoas que falavam do relacionamento, o cara ficava, assim, 10 anos de namoro, mas eu me mantive santo. Eu nem entro nesse mérito. Você vai ver o casamento do cara depois, é tremendamente difícil. Se você pegar estatísticas, quanto maior é o namoro, maior é a possibilidade de você terminar depois do casamento, porque ele já viveu tudo. Tem muita coisa. Tem gente que casa, ficou 12 anos namorando e se separa com um ano de casado. Porque ele fala, poxa, eu já te conheci em tudo que era possível, né? Então, ele morreu naquele lugar de meio, de passagem. Então, o que eu brinco, né, no livro é só, olha, o namoro tem que acabar. Por quê? Por que tem que acabar? Porque você precisa casar. Sim. Essa que é... Tem que chegar no fim. Pois é. Então, esta falta, né, que o adolescente, o jovem, o adulto tenta preencher no namoro, ele não vai preencher. Há uma falta que se aponta para o casamento. E o casamento é uma vivência de faltas. Por isso a ideia de que eu quero conhecer mais a minha esposa, né? Porque cada vez que eu a conheço, aponta para uma falta nova e assim eu vou perpetuando a relação. Né? Legal. O namoro, por excelência, ele é um preenchimento. Aí você que gosta do namorico, tá na hora de casar. Tá na hora de casar. Para de enrolar sua pretendente ou seu pretendente e vamos, avance. Você sabe que o Iago Martins, né, eu sei que vocês têm aí uma grande relação com ele, distribuir livros dele e tal, ele fez um livro chamado Fogo no Parquinho. Sim, pela mão do cristão. Pois é, o foco dele é teológico e tal, e tem algum foco também no campo emocional. Eu estava dando uma olhada no livro dele, eu não li inteiro, portanto não estou nem criticando isso, mas naquilo que eu vi, até nas falas dele, eu até se eu pudesse bater papo com ele, disse, olha, tem esse lado também, que ele tem importante de estar no livro, que é essa ideia de, olha, vai haver uma falta, você precisa sair porque há um preenchimento que só será no casamento, né? Então, essa concepção psicológica, né? E é o que a vida a dois traz, né? Quando você junta as escovas, o negócio é diferente. Sim. As coisas mudam. Até quando você é namorado e mora junto, porque também acontece isso. Sua casa parece que vira uma chave na mente Total, dela, né? total. Por isso que você vê na clínica pessoas que dizem, mas casamento é só um papel. Então assine. Qual é o problema? Mas por que o cara não quer assinar? Porque traz, é simbólico, assim, isso está no campo, é um rito.
a pessoa parece que assinar um papel dá a ela um lugar, né? Que eu brinco muito no livro, a diferença de lugar com o L minúsculo e L maiúsculo. O lugar minúsculo é isso aqui, é o lugar geográfico. Tal. O lugar maiúsculo é o lugar simbólico. É esse que você está dizendo. Pô, o cara, quando casa, é uma virada de chave, são palavras que a gente usa, né? É um novo momento, Sim. é uma nova concepção. As próprias formas de desejo são novas, as formas de gozo são novas, as formas assim de tristeza são novas também. E que no namoro, por excelência, ele só preenche. Então ele não tem falta, porque o namoro ele é assim, não tem falta no sentido do sujeito que quer só viver no namoro, porque é paixão. Sim. E a paixão, ela é tudo lindo, maravilhoso, né? Tá tudo certo. Pra que eu vou pra lá sendo que tá tão bom aqui? E a impressão que dá é que quem não quer casar é porque pensa em desfazer o que ela vive um dia. Pois é. E o casamento vai trazer mais dificuldades para isso. Sem dúvida. Eu sempre digo, o casamento, os motivos que te levam a casar não são os motivos que vai te manter casado. Exatamente. Então não adianta ter esse medo, porque eu não tô preparado, porque amanhã se acabar. Então, mas o que vai te manter no casamento não é isso que você tá vivendo no namoro. Essa coisa toda linda, tudo bonitinho, beijozinho, e blá blá blá. Isso é vestibular. Exatamente. Né? Essa época é maravilhosa, mas ela é faltante no sentido de que não te dá um projeto maior de vida, se não te traz assim, uma completude maior, uma plenitude maior, né? Somente no casamento. Essa palavra eu amo, plenitude. Aqui eu fiz o merchan. Pessoal, Black Friday pra vocês. Lucas, e como lidar com tudo isso nessa geração que o seu livro fala sobre isso, sobre a questão do mimimi? Era. Você tem quantos anos? Eu tô com 38. 38, eu tenho 42. Olha a gente só. é de uma outra geração. Sim, sim. Em que essa questão do mimimi não existia muito. E você tinha que aguentar. Como tratar com isso hoje? Eu brinco do mimimi, eu faço uma brincadeira ali de uma onomatopeia, né? Essa ideia que você tá com mimimi. Mas eu brinquei, eu fiquei estudando sempre esse negócio de mimimi. Não sei se você conhece um cantor do gospel antigueira, toquei com ele um tempo, inclusive, o Brother Simeon. Já ouvi falar, já. Ele é chamado Príncipe do Rock cristão brasileiro, né? Era da banda Catos Barnea, fundador e tal. Eu tava tocando com ele, tava num show tocando com o Brother é loucaço, né? Loucão pra caramba. E eu no meio, assim, tocando bateria e tal, num show que a gente tava fazendo. Fiquei pensando, mimimi, eu tava em outro mundo, né? Esse negócio de psicólogo e tal. Eu falei, olha só, mimimi, mas no inglês. De eu, mimimi. Quem manja de inglês aí, Sim. né? O mi, no inglês, na concepção gramática, tá como o sujeito como objeto, Sim. né? Mimimi. E a coisa da onomatopeia brasileira de mimimi, está com graça. Está com né? história, E eu falei, olha, é verdade, porque o mimimi, na verdade, é um sujeito cheio de eu. Sim. E aí é a psicologia hoje adolescente, a psicologia da juventude, que, pasme, né, já se discute hoje quando que se termina a adolescência, e cada vez mais ela está terminando de maneira tardia. Já se fala hoje na adolescência terminando aos 23, 24 anos. Meu Deus do céu. A juventude tardia. Né? Tardia. Certamente você vê hoje, com a sua idade, 42 ou com 38, a gente se sente jovem muito mais do que muita molecada. Muito. Né? Porque eles são extremamente cansados em algumas coisas, cansados pelo trabalho, muitas vezes, cansados pelo labor assim, intelectual para resolver problemas de relacionamento. Eu não... aliás, assim, né, você senta com um jovem na clínica, um adolescente, é até engraçado, o cara escreveu um texto sobre isso, lá no livro, né? Mas se pergunta, e aí, né? O que você tem a dizer? Ele, não sei. Mas isso que você contou, o que você pensa disso? Sei lá. São as duas expressões, não sei e sei lá. E se você faz uma cisão nessas expressões, você vai ver uma verdade. Não sei. Se você colocar uma vírgula, uma cisão, não, ele sabe, mas ele nega. Sim. Não, sei. Ou sei, onde? Lá. Eu sei, lá. Aqui não. O jovem hoje, ele nunca tá onde ele tá. Então, o corpo dele tá num lugar, mas ele tá em algum outro, ele tá na internet, ele tá na nuvem, então ele sei lá, ele tá em outro lugar. Então o problema do mimimi hoje, e aí alargando para uma questão mais existencialista, e até entrando na questão da igreja, a gente vê hoje uma cultura onde, que chama todo mundo fala hoje da cultura narcisista. Exatamente. Né? Essa coisa do eu estou para ser servido. O problema da concepção narcísica popular é que todo mundo fala o seguinte, eu tô com um marido narcisista, tô com uma mãe narcisista, tô com uma namorada narcisista, eu tô com um namorado narcisista. Aí você pergunta, mas por quê? Porque ele só pensa nele e tal. Então, mas vamos lá, pessoal. Narcísico ou narcisismo é de uma ideia grega onde o narciso vê a imagem dele reproduzida na água, em espelho.
Então a gente já parte da concepção que narcísico é uma relação de dois, não é uma relação de um. Eu sou narcisista porque alguém também está me colocando nesse lugar. Então, narcísico não é uma relação sozinha, ele usa o outro como objeto dele. Tudo bem, então ele é narcísico, mas por que você está se colocando nesse lugar? Para ele, né? Esse lugar de espelho para ele. O narcísico, ele precisa do outro, né? Então há um outro na relação. O mimimi é basicamente, meu filho é assim, sim, porque você dá tudo a ele. Mas é porque Deus não me dá aquilo que eu peço, sim, porque você só está pedindo. Você não está se colocando para servir. Então esse não é o Deus verdadeiro, esse é um Deus que você construiu. É um Deus feito à sua imagem. A sua imagem e semelhança, que novamente é narciso, porque eu e um outro que eu construí. Então tem um outro lá, né? Tem uma relação com o outro. Então o que eu discuto no texto, né, basicamente é uma religião hoje, que é uma religião narcísica, onde eu faço campanhas, por exemplo, sempre a ideia de me dê, eu preciso. Eu quero os louros. Eu quero os louros, eu não quero o ônus disso, né, porque afinal de contas eu tô aqui para gozar, essa é a ideia. E eu tenho uma relação cada vez mais representada no jovem, onde se eu não dou, ele vai me odiar. Né? Então você vê hoje os pais na clínica, né, tem muito disso, assim, mas Lucas, eu estou trabalhando muito. O mercado me exige trabalhar, a minha esposa também tem que trabalhar, ela está fora de casa. Bom, esse filho fica com quem? Bom, ele fica só. Tá, mas o que você faz para estar presente? Eu dou presente. Exatamente. Então o presente está no lugar do presente do pai, você da mãe. Substitui uma falta. E aí eu crio uma concepção, uma relação em círculo que é, bom, então como você não está presente, eu preciso do presente. Como eu peço, você me dá, então toda vez que eu peço, você tem que me dar. E aí eu crio uma relação que o cara cresce dizendo, eu quero, e assim por diante. Então a ideia do mimimi, e eu brinco lá no final eu faço uma inversão. Se você pega o mi no inglês, é M-E. Eu falo, nós precisamos inverter a lógica. Se você inverte o M, você vai ter um W, o I, nós. Então a ideia é, ao invés de pensar somente no eu, aquilo que você faz no seu trabalho missionário, como é pedagógico você voltar os seus olhos para o outro. Exatamente. Tem um valor, né, espiritual, missionário, missional, tem, mas é fato que a gente cresce com isso também. Muito. É um investimento no eu. Quando eu olho para o outro, né? Investimento passa a se importar menos com você. Sem dúvida. Porque você olha para o próximo e você fala, cara, tem gente que precisa de mim, que eu posso fazer algo por ele. Sim. Ao mesmo tempo que eu estou pensando em mim. Exatamente. Mas é um eu que não é narciso. É diferente. É um eu voltado, é um eu coletivo. Exatamente. É um eu de grupo, de corpo, né? De igreja. O que você falou agora, por exemplo, sobre as crianças, sobre a falta do pai, ele dar o presente. Eu percebo na minha casa, eu tenho filhos pequenos, 2 filhos pequenos. Os meus filhos só vão para a escola agora no limite. Cara, Deus nos deu essa graça da minha esposa poder ficar em casa. Não é toda a família que pode isso, ok. Meus filhos não me pedem nada. Não me pedem coisas. Eu não compro um brinquedo para meus filhos. Olha só. Meu menino tem 4, a minha tem 2. Tem ali que eles ganham de aniversário, tá, mas eles nunca me pedem, pai, eu queria tanto isso. Porque eles têm a nossa presença. Ontem cheguei em casa, final do dia, era noite já não cheguei mais tarde, essa semana é mais corrida no trabalho. Cheguei em casa às 9 horas. Tomei meu banho, levei eles pra cama, escovei o dente, contei história. Fui ficar com eles na cama. Em 1 hora, eu preenchi uma falta deles do pai. Bem preenchida. Então, é isso que você está falando. E esse preenchimento, muitas vezes, diga-se de passagem, ele não tem a ver só com preenchimento físico. Exatamente. O preenchimento é afetivo e por isso efetivo. Tem pais que vão olhar esse vídeo agora, poxa, mas eu e minha esposa nós estamos trabalhando fora, a gente está... Sim, mas é possível você fazer uma presença afetiva, ainda que você esteja longe, por algum motivo, fisicamente. É a ligação. É alguém falar de você. Tem um dispositivo que a gente fala muito na clínica, por exemplo, o sujeito está com uma babá, uma empregada doméstica, uma diarista, qualquer coisa, o cara está fora de casa. Então, quando a babá vai chamar a atenção da criança, ela não vai dizer assim, eu estou mandando. Seu pai mandou eu falar isso para você. Exato. Tua mãe mandou. Opa, o pai está presente. Ele está presente no discurso. Então, tem formas da gente lidar com esta falta. É muito possível. Então não é que o cara tem que ficar agora 24 horas lá dentro de casa. Não dá, não tem como. Mas não se... mas eu cheguei tarde. Poxa, vai lá no quarto. Mas quando estar de verdade, exatamente. Né? Não é estar no celular, de alguma forma. Isso que é um problema. É exatamente isso. As pessoas estão sem estar.
Você tá ali só no celular. Não tô falando, eu também erro nisso por vezes, a gente não é perfeito. Claro, nós estamos dentro da cultura. Tô dentro, não sou o pai perfeito, mas eu dou esse preenchimento. Daqui a pouco é o horário que eles me ligam. Ligo os dois. Minha esposa liga de vídeo. Aí falo com eles, a gente fica ali. Isso. E beleza. Por isso que a ideia do livro, né? Você está dizendo, poxa, mas não é que eu sou de... Sim, nós estamos dentro da cultura. O livro não tem um caráter assim de dar palmada, mas é para você perceber a falta. Exato. Só, olha, tem alguma coisa, tem uma angústia aqui. Ah, então tem algo a lidar. É importante, né? Essa possibilidade da pessoa se perceber. Nós falávamos sobre a geração mimimi, sobre os jovens, sobre o amadurecimento hoje que é tardio. E você fala no livro também sobre 2 velórios, sobre morrer para amadurecer. Em que momento isso precisa acontecer e como isso acontece? Cara, não sei se alguém já falou, você tem uma voz muito bonita, né? É voz de radialista, né? Caramba, você já conheceu o Dr. Rodrigo Silva, já? Já fiz podcast com ele. Ah, é verdade, ele já veio aqui. Já. O Rodrigo Silva é um querido também, já teve lá no meu canal. Gente boa demais. E até na minha entrevista que eu faço com ele, eu brinco dessa... Se ele já ganhou dinheiro com isso, né? Ele tem uma voz boa. Muito bonita e tal. Mas a forma como você me perguntou me toca, até, né? Porque com a leveza com que você diz... É o texto que mais mexe comigo no livro. Bom, o livro é lançado no ano passado, né? Em maio do ano passado. Em março do ano passado, quando ele estava chegando o livro, a minha mãe recebe um diagnóstico de câncer. E em maio ela tinha sido curada, mas 2 semanas depois da gente lançar o livro, surge ali um tumor e tal, que não vou entrar aqui no mérito, mas é que o primeiro câncer achou que não era na verdade o segundo era realmente. Era um linfoma, não vou contar toda a história aqui, obviamente, mas foi no ínterim de eu receber esse livro, né? E quando eu olhava até então o lugar de falta era legal. Agora, naquele exato momento, o lugar de falta tinha um outro gosto. Sim. E 2 velórios, uma reflexão que eu faço do velório. O velório, por que 2 velórios? Porque a gente faz 2 velórios. Pós-pandemia a gente não faz mais, infelizmente. Mas talvez você vai lembrar, alguns lugares do Brasil ainda fazem isso. Nós temos o primeiro velório, que é aquele onde a gente chega, né, onde está sendo velado, onde está toda a comunidade. Depois nós temos um segundo momento, que é a procissão, que é esse lugar onde a gente pega o corpo e leva até o lugar do enterro, né? E ali, antigamente, até tempos atrás, nós abríamos o caixão novamente, sim, antes de fechá-lo eternamente, agora colocaram na cova. Esse é o segundo velório. Eu ficava me perguntando, mas por que a gente abre de novo, sendo que estava aberto? Antigamente a gente fazia um dia todo, 2 dias de velório. Era e tal. Muito longo. Há muito tempo, por quê? O americano faz 1 semana, né? Até mais. Em Angola morreu uma pessoa, um irmão da nossa igreja lá, e morreu com a gente lá. Tipo assim, morreu na terça, a gente veio embora na sexta e não tinha sido velório ainda. Pois é. O velório ia ser no domingo. Pois é. A psicologia americana, digamos, né, essa psicologia popular americana, a ideia do velório extenso tem a ver também com eu preciso cansar com esse corpo aqui, eu preciso cansar o meu luto pra, vai, eu não aguento mais. Sim. O nosso não. O nosso não tem a ver com isso, o nosso tem a ver com quase como, olha... Instantânea. Vai o corpo e fica o luto, sim, a dor. Eu acho até... Teoricamente ele seria até um tanto mais violento até, sim, né? Mas com a pandemia veio a regra do nem olhe, né? E a gente está lidando. Horas. Minha clínica tá cheio assim de gente que tá sofrendo esse luto não feito, porque o corpo já chegava até hoje. Já é direto. Nossa, tem vários casos. Então, de 4, 5 anos. Porque não faz a passagem, né? E qual é a passagem? Nesses 3 atos, com 2 velórios. O primeiro velório, ele vem de uma concepção antiga, da época da Idade Média. Você sabe que a palavra velório, lembra que palavra para você? Velar, vela. Vela, isso. Eu velo, ou seja, eu acendo, né, alguma coisa. Por quê? E é isso mesmo. Antigamente, nós assim, eu sou um bebo, eu sou de uma igreja abstêmia, né? Sim, também. Mas nós íamos, assim, a sociedade, ela bebia, na época lá da Idade Média, em lugares, em masmorras e tal, com copos de estanho. E aqueles copos misturados com a bebida, não sabia-se ainda, porque a ciência não era tão divulgada, que aquilo gerava uma patologia que era um sono patológico. A pessoa entrava ali no sono patológico onde ela era dada como morta. A pessoa pegava e enterrava o cara, tá morto. Eu não sabia disso, não. O que acontecia? O cara, muitos casos, onde você ia lá e a mão tava para fora da cova. Ainda até hoje, né? Essa doença existe, né? O sono patológico,
onde alguns médicos, se caçar na internet, muita gente vai ver o cara enterrado vivo. Minha mãe sempre fala, meu maior medo é de morrer e acordar. Meu Deus do céu. Eu morrer e acordar viva, né? Minha mãe sempre fala dessa forma, arranhando pensando e tal. nisso até eu me remexo na cadeira. Muitas pessoas têm esse imaginário e preferem ser cremadas por conta disso, né? Com medo dessa claustrofobia. Então, na época tinha muito disso. Bom, começou a ter um fenômeno popular onde as pessoas disseram, já não sei se a pessoa está morta ou viva. O que eu faço? A pessoa mandava a canjibrina lá, só não sei se ela está morta ou viva. O que a gente faz? Deita ela, não tinha energia elétrica, nós, portanto, acendíamos vela em volta dela e ficávamos olhando para ela. Se ela acorda, alegria, se ela não acorda, tristeza. Essa ideia se mantém até hoje no velório 1. Porque o ente que perdeu alguém, nós temos o imaginário, até por sermos pessoas de fé, nós temos esse imaginário de e se levantar. E é muito comum na clínica, quando a gente vai lidar com o luto, com o paciente, ele fala disso. Né? Quem está em casa talvez vai poder lembrar de um ente querido que perdeu, aquele desejo de que ele acorde. Sim. Então a gente olha para onde? Ora a Deus e pede, Senhor, ressuscita ele. Ressuscita. A gente olha para o nariz e para a barriga. Porque e se a barriga mexer? Né? É muito comum relatos na clínica onde, olha, mas eu via que a barriga mexia. Né? Talvez até ali uma ideia projetada, né? Uma fantasia. Por quê? Porque o velório ele é um lugar de passagem. Eu não sei se está vivo ou não está morto. Mas onde eu não sei onde está vivo ou está morto? Biologicamente? Não. Psicologicamente. Eu estou começando a elaborar o meu luto, que é uma passagem de vida para a morte. Basicamente como era antigamente. A ideia popular, antropológica, continua. E aí eu brinco, né, que quem está perto do corpo, mais relação com o defunto. Quem está longe, menos relação. Exatamente. Então, quanto mais perto do corpo, mais choro. Quanto mais longe do corpo, mais conversas, mais trocas. E aí eu digo que o velório é um lugar de vida, não é um lugar de morte. Cara, como que nós trocamos ideia no velório? Como é um lugar de comunhão, a gente bate papo, ninguém está com o celular na mão, exatamente. A gente troca ideia. Quando a gente passa naquela procissão onde a gente está vendo outros mortos, a gente questiona a nossa vida e chega, enfim, na cova, o que acontece? A gente abre agora e não tem mais conversa. Agora é a consciência de morte. É quando há o grito, quando a pessoa se desespera, porque agora o corpo literalmente vai. Então o segundo velório é um lugar onde a gente lida literalmente com a falta. O primeiro, o corpo está lá ainda. A gente está sendo afagado e tal. E eu brinco que a posição mais linda que tem, né, no velório é do coveiro. O coveiro, eu brinco ali, que é o lugar do psicólogo, do analista na clínica. Nós não sabemos o nome do coveiro, você não sabe qual é o nome, quem ele é, mas ele tem um ato muito importante. Ele pega o corpo e ele dá o início do luto na sua vida. Porque nós vemos ele passar o cimento, a gente vê ele ele deposita descendo, o corpo, né? E a gente fica vendo aquele ato em concerto que ele faz, né? É um ato bem tranquilo, em silêncio, ele desce com cuidado. Respeitoso. Quando ele coloca o último tijolo, é quando todo mundo parece que acorda e diz, acabou. Agora a gente vai embora e agora começa o luto. O trabalho do analista na clínica é esse, é te ajudar a lidar com esse fim e um novo começo. Né? Então é uma metáfora que eu faço nessa aí dos dois velórios. Cara, gostei muito de aprender esse negócio sobre o velório. Pois é. Das velas. Tá. E eu encerro o texto, né, dando spoiler aqui, dizendo, olha, porque é um livro evangelístico, né, para quem não conhece Jesus, mas eu encerro dizendo, olha, enquanto há tempo de você questionar a sua vida no velório, busque a Jesus, porque ele vai preencher esse lugar até, corra, porque senão eu termino com uma reticência, senão você pode morrer. O velório é o melhor lugar para você ganhar almas para Jesus. Total. É o lugar que mais fala de vida. Quando eu tenho que fazer algum velório, eu prego fazendo apelo para as pessoas entregarem a vida para Jesus. Porque Salomão diz nos provérbios, há mais sabedoria, não sei se é provérbios eclesiásticos, não lembro, mas que há mais sabedoria numa casa com luto que uma casa em festa. Sim, porque é onde a luto se questiona a vida, ele diz. Você olha para aquilo, você reflete na vida. Você sabe que o meu fim também é esse. Você sabe que no capítulo 13, é tão legal que você está dizendo, no capítulo 13 de Lucas, né? Depois alguém dá um fast check aí, mas capítulo 13 de Lucas... Checa aí, Gabriel. Capítulo 13 de Lucas, Jesus ele é interpelado pelos discípulos dizendo de duas tragédias que acontecem. Alguns galileus que são misturados com o sangue do sacrifício, que Pilatos manda matar, acho que é Pilatos que manda matar, ou Herodes manda matar. E eles perguntam, Jesus, mas caiu uma torre de Siloé, matou 18. Eles estavam perguntando o seguinte,
Por que essa tragédia aconteceu? Com qual sentido? Jesus não responde por que a tragédia acontece. Ele só diz o seguinte: você acha que vocês são melhores do que eles? Se arrependam. Jesus usa a tragédia para pregar arrependimento. Jesus não responde por que a tragédia acontece. Porque diante da morte, poxa, não sei se você já fez velório de bebê, criança, é terrível. Você vai falar o quê? Ano retrasado. É terrível, você não tem que narrativa que você vai construir. E às vezes o crente, 6 anos. o crente ele quer preencher aquele espaço a todo custo, dizendo, eu não tenho o que falar. Diante da tragédia você fala assim, olha cara, nós vamos morrer, mas tem um Deus que pode mudar a tua história. Essa é a maior pregação que nós temos, é a maior esperança. Então, isso é difícil. Estou me lembrando do velório que eu fiz. Difícil. Tinha 6 anos que você falou? 6 anos. Morreu de uma doença e ainda a mãe estava presa e a mãe veio da prisão para participar do velório. Foi um Nossa, dia, aí é... Nossa, foi um dia, cara, terrível. Bom, faz Você vê? parte. Olha só olha como apresenta uma falta para nós. Faz parte. Faz parte da vida. Faz parte. E você continua também no livro falando sobre a vida ser um quebra-cabeça. E nós estamos montando essas peças. Sim. E faltam peças hoje na vida das pessoas. Quais são essas peças que mais têm faltado? Então, o termo, até o nome do texto é falência do quebra-cabeça, porque é uma provocação que eu faço à cultura hoje das várias chamadas constituições familiares, a cultura LGBT e tal. É uma crítica com muito respeito, que eu tento ali construir uma reflexão sobre essas chamadas novas constituições familiares. Porque eu brinco o seguinte, um quebra-cabeça é feito de peças diferentes, onde uma preenche a outra. Eu brinco, hoje nós estamos tentando fazer quebra-cabeça com peça igual. E aí, como que a gente quer construir alguma imagem com peças iguais? Na verdade, são peças diferentes. E o que eu critico, na verdade, é o casamento cristão que eu critico, o tradicional. Não acredite nele, pelo contrário, né? Nós somos servos de Deus, mas o que eu digo é, por que essas novas constituições chamadas familiares? Porque o casamento cristão o chamado casamento tradicional cristão está doente. Sim. A gente está gritando para os 4 cantos, esses casamentos errados e tal. Sim, e o nosso? Como é que está o nosso? Então, assim, práticas sexuais cada vez mais malucas que a gente vê dentro desses casamentos chamados cristãos. Isso eu cito no livro, né? Isso é um texto mais pesado, inclusive, onde o casal não está sabendo mais se preencher a partir do cônjuge, ele precisa chamar outros ou outras coisas, isso está dentro da igreja, tanto que você vê o aumento de divórcio hoje, divórcio católico, evangélico ou protestante, e o de sem religião é a mesma coisa. Né? Nós aumentamos em 400%, né, o uso de pornografia paga durante a pandemia e pós-pandemia. Hoje é um dos maus do século. Pois é, e aí é nesse texto que é o mais polêmico, talvez até um mais que tenta produzir uma teologia, uma crítica, né, mais profunda, é ali que eu digo, dizer, olha, o casamento de Adão e Eva havia uma falta. E amém por isso, antes da queda. Né, e eu construo ali uma reflexão teológica dentro do livro de Gênesis, antes da queda, onde eu digo, havia falta lá. E havia falta por quê? Porque Eva e Adão desejaram o fruto. Então se desejaram, porque desejo é falta. Sim. Então estava ali dentro. Qual foi o grande problema de Eva e de Adão? Não, só, dona Serpente, só um instantinho. Eu não sei se serpente fala. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso questionar. É o seguinte: serpente fala. Segundo, até hoje, só a Trindade falava comigo no final do dia aqui no jardim. Não estava previsto de animal falar comigo. Sim. Então, só um minutinho que eu vou falar com a Trindade para ver se é isso mesmo que eu entendi sobre o seu questionamento teológico sobre o fruto. Não, eles vão lá e preenchem. E esse é o problema. Né? É uma ideia onde não quero lidar com a falta, eu não quero levar minha falta a Deus, eu quero já pegar o objeto da tentação e preencher. Então o casamento hoje, moderno, isso eu estou dizendo da igreja, né? Ele está adoentado porque eles não aceitam esta falta que o quebra-cabeças é. Se você lembrar do quebra-cabeças, a gente preenche, né, a peça, você vai ver que sempre vai haver um espaço ainda entre uma e outra. Vai ter uma falta ainda na peça preenchida. Tem algum quesinho, tanto que se você vê um quadro feito de quebra-cabeças, você vê que é um quebra-cabeça. Não é um quadro, não é uma peça só. Existe tem um intervalo. Um encaixe. Tem um encaixe, tem alguma coisa que ainda falta. Se você apertar, vai pressionar. Isso, o casamento é isso. É uma luta incessante onde você vê, poxa, o casamento do meu amigo parece que é melhor do que o meu, mas o meu parece que é melhor do que o outro. Caramba, minha esposa não tem aquilo que eu esperava. Quer dizer, eu estou num casamento, né, onde eu tenho várias questões, né?
Hoje, né, biologicamente falando, nós não podemos ter filho. Né? A gente está tentando inseminação, tenta a adoção e tem uma falta. Mas aquele que tem filho, você que tem filho, está preenchido? Não, tem alguma falta ali, poxa, quero melhorar, tem alguma coisa da minha esposa que me falta, tem alguma coisa do meu marido que falta. Ou seja, o quebra-cabeças, a beleza dele, né, está exatamente nesse enigma do preenchimento e não de uma perfeição de um preenchimento. Há uma falta que está sempre em jogo. Quando eu acredito que eu vou pegar alguma coisa e vou preencher totalmente, aí que eu tenho a falência do quebra-cabeça. Quando eu acredito que isso vai ser preenchido totalmente. E aí que nós temos os casamentos hoje, são essas maluquices sexuais que a gente vai vendo hoje em dia, né? E tá cada vez mais no livro, não vou nem citar aqui porque pode até dar problema aí no vídeo, mas eu cito lá das questões que existem, né, hoje, que a gente vê na clínica, né, de buscas parafilias e tal, numa tentativa incessante de que o casal, na verdade, não quer lidar com a falta. As orgias, realmente, que a Bíblia fala. Cara, o Diogão tá... A gente que lida com igreja. Já que você falou, sem dúvida. E a gente trabalha com pessoas, e a gente sabe dos problemas que a sociedade enfrenta, né? É um problema de sociedade. É um problema de sociedade. E, portanto, os casamentos lá fora, que nós criticamos, novas constituições que criticam, então, vocês estão falando mal de nós, mas e vocês? E a gente quer reduzir a discussão a uma coisa só ideológica. Não, eles estão criticando alguma coisa que realmente está acontecendo. Esses casais e essas novas constituições familiares são filhos de pastores, filhos de pastoras, filhos de crentes, filhos de famílias que tem alguma coisa, tem algo que está sendo visto. Então não é que a gente vai apoiar o que está lá fora, a gente vai criticar o que está aqui dentro. Né? Há um problema seríssimo e cada vez mais. E parece, a minha impressão que eu tenho é que a igreja vem normalizando essas questões, principalmente do divórcio. Sim. Não estou dizendo aqui que alguém deve continuar casado com uma pessoa se há violência doméstica, se há traição. Não estamos normalizando isso. Sim, não estamos falando da exceção. Mas a igreja normalizou por vezes, eu não amo mais ele. Quero me divorciar, eu não amo mais. Sabe como a gente produz uma reflexão perfeitamente do que você está dizendo? Porque eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Há uma normatividade já da questão do divórcio. A gente pode falar disso, mas com outro exemplo. Nos anos 70, 80, 90, quando a gente quebrava alguma coisa, uma TV, a gente levava para arrumar. Porque havia um sentido de reparação. Olha só, reparação. Um dos afetos mais importantes que a gente pode produzir numa criança. Sim. Reparação. É um afeto psíquico importantíssimo, uma concepção até cognitiva importante. Se eu quebro, eu arrumo. Porque os produtos eram caros, nós não tínhamos grana, a concepção do mercado era para isso, então a gente ia lá e reparava. Como veio essa cultura, os chineses começaram com isso, tudo é muito barato, quebrou, troca. Exato. Então eu perco a ideia de reparação. O que eu faço? Quebrou, eu troco. Então eu perdi essa noção. Então eu tenho fácil, né? Pois é, eu tenho menos conexões neurais agora de neurotransmissores, de circuitaria cerebral, porque eu não reparo mais, né? Então eu não torno meu cérebro mais elástico e, portanto, eu só vou lá e troco. Então, antigamente você via homens e mulheres que sabiam mais sobre reparar coisas na casa e tal. E a criança a mesma coisa. Os brinquedos nossos eram de encaixar. Sim. Olha a ideia, né? Olha a ideia do enigma, né? Do puzzle, né? Que é essa coisa do enigma e tal. Então, nós tínhamos brinquedos mais rudimentares. Hoje, tudo é dado. O vídeo já é perfeito, o videogame já é perfeito. Hoje é um botão só que eu aperto. A guerra terminou com um botão. Sabe, pra que guerrar? Eu jogo uma bomba lá em Hiroshima, acabou. Tudo é ideia do rápido, do fácil. Então a reparação acabou. O que traz isso no casamento? Se eu briguei, eu troco. Se ele engordou, se ela engordou, se ele emagreceu, se ela emagreceu, se ela tá mais feia, se tá mais nova, eu troco. Eu só simplesmente troco. E eu pego uma nova, eu pego um novo, eu pego uma nova relação, um novo relacionamento. Veja, nós não temos mais ideia de reparar. E o nosso Deus, como a Bíblia é atemporal, ele vai dizer o seguinte: sempre volte, confesse seus pecados, por exemplo. Olha, vamos reparar isso. Senhor, eu quero mudar, eu quero... Jesus volta no capítulo 21 de João para lidar, o capítulo inteiro é só para lidar com Pedro que havia pecado, é para reparar. Exato. Fazer, Pedro, você me ama? Então, 3 vezes eu te pergunto, porque 3 vezes você me falou comigo. Repara, Jesus faz uma fogueira para reproduzir o mesmo cenário de Pedro, quando ele quer uma fogueira. Sim. Jesus constrói uma cena
reparadora. Olha que coisa... Trazer a lembrança daquilo que ele tinha feito para que ele fosse reparado. Total. Se o homem pecou, eu faço então um tabernáculo, eu vou voltar no meio do povo, a gente vai... Olha que ideia, né? Jesus para reparar o que é o pecado, né? Reparar nesse sentido que eu estou trazendo psíquico, mas é para redimir o homem, né? E nós perdemos isso. Então o casamento hoje, não, o pastor não, isso é coisa de fariseu. O problema termina, né? Novamente, como você falou, há casos e casos, mas a regra hoje parece ser essa. E o grande problema, que isso a gente agora falando sobre os casamentos cristãos, famílias cristãs, vida cristã, não é porque Deus tem sido para as pessoas apenas a cereja do bolo, Deus então, ele se torna um acessório, ele se torna a base. Perfeito. Aliás, esse texto no livro é fruto de uma pregação, que é o texto mais de pregador, digamos, né? Cara, eu odiava cereja. Eu tinha nojo de cereja de bolo. A cereja em calda. Isso, eu casei agora, eu tô no 5º ano de casamento. Quando eu me casei, eu achava que exatamente a cereja de calda. E eu não sabia que aquilo era chuchu. Cara, eu não sabia. Pra mim, olha só, formado, não sei o que, pra mim cereja era aquele negócio em cima do bolo meio rosado, um negócio meio nojento, meio pegajoso. E a fruta é totalmente diferente, o gosto da fruta in natura, né? Aí minha esposa, baianaça, top, que veio de roça, não sei o que, minha esposa falou assim, olha, ela comprou um dia cereja, ficou me enchendo o saco, eu falei, não, nem a pau, Mar, eu não quero comer esse negócio e tal. E ela me enchendo o saco, eu falei, nem a pau, eu não quero. Ela falou, ela dava risada, mas isso é delicioso. Ela insistiu tanto, pô, comer de casamento, né? Aquela coisa linda, claro, eu vou comer. Quando eu comi aquele negócio, eu me apaixonei tanto pela cereja, que eu comecei a engolir hoje é fácil eu comer com o caroço. Sim. E eu fui pesquisar. Agora é época, inclusive. É mesmo, eu não sabia que... geralmente no final de ano tem muita cereja. Olha, eu não sabia. Nossa, começa a vender muita cereja. E eu não sabia, eu falei assim, eu vou pesquisar. Quando eu pesquisei, eu descobri que a cereja é cara, ninguém coloca em cima do bolo porque é cara, e inventaram uma moda de um chuchu, porque é mais barato, bota ali em cima que realmente não é bom e nem faz bem para a saúde. E eu comecei a pensar exatamente isso. Nós estamos diminuindo Deus a uma cereja, um negocinho que você bota ali em cima que é uma coisa inventada, uma coisa mal feita, como se é uma discussão sobre o culto, né? O nosso culto tem de tudo, né? E tem uma cereja que a gente coloca lá que não é Deus coisa nenhuma, que a gente inventa um monte de pataquado, um monte de teatro, um monte de show num culto, colocando uma cereja que não é, para dizer que aquilo é bonito só por estética. Mas a verdadeira cereja, essa é a verdadeira cereja do bolo. É o Espírito Santo. É a presença real. Às vezes você tem uma igreja que não é tão top assim, que não é de estrutura, mas tem uma cereja ali real, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença real do poder de Deus, que é o trabalho missionário, né? Que é esse que não tem tanta estética, que é sujo muitas vezes da gente ir pra rua e tal. Então o que eu reflito nesse texto basicamente é qual é a verdadeira cereja, né? Nós precisamos ir atrás da verdadeira cereja do bolo. E a cereja que a gente coloca no bolo inventada, o que mais importa é o bolo, pô. É o dia a dia, é a vivência diária e tal, né? Então, basicamente é isso. A gente está hoje sempre... Qual é a nova pegada para o culto? Me ensina aí para eu colocar lá, é o telão de LED, né? É a fumaça, é a iluminação. Me ensina aí para atrair mais gente. Pô, isso é cereja de chuchu. Isso aí é só estética. Exato. Mas o bolo mesmo, o bolo é outra coisa. É a oração diária, é entrega, trabalho missional... e assim por diante, né? Então eu discuto basicamente isso daí. No livro você trata muito sobre a questão da igreja, inclusive, sobre a questão dos cultos, espetáculos. Aí é polêmico, sobre worship. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, você tem certeza? Tem que falar, né? Cara, isso aí é uma treta. Tem um corte meu, num falido, infelizmente, podcast, até um abraço para o André Zola, um podcast chamado Diazola. E eu fui nesse podcast e tem um corte lá que ele fez, onde ele fala assim, pô, mas você compara, quer dizer que você compara o worship com o sertanejo universitário e o funk? Eu sim. E eu falo lá de onde é essa comparação. E eu falo, olha, isso vai estar num livro que eu tô escrevendo e tal. E cara, que veio de gente atrás de mim. Uns assim, eu quero livro, cadê o outro? Você é um herege falando do worship, não sei o que. Escuta, mas eu tô falando de...
tá escrito worship na Bíblia, no sentido de um estilo musical. Agora, Davi tocava worship agora, para ser uma coisa santificada. Bom, então fiquei ali, os que me abraçaram muito, os que me criticaram muito. Worship, no inglês, para quem não sabe, significa adoração, mas o termo worship se tornou um estilo musical. Sim. E é um estilo muito mequetrefe, no sentido de que ele não é um nome, ele é um apelido de um nome que ninguém deu até hoje. Então é um estilo que nasceu aí, que ninguém sabia dar o nome, e deram um nome que é um apelido, porque a adoração não é música. Sim. Adoração é um estilo de vida. Exato. Então se eu coloco worship, ele já nasce, é um nome que já nasce como apelido. E eu falei, poxa, tá estranho. Qual é a minha crítica maior, né? Nesses todos os textos que são acho que 3 ou 4 textos que eu lido com isso. Que é a questão de uma música extremamente repetitiva, que o ideal dela está na repetição e na demora, e uma repetição que busca sempre emocionalismo. Ela tem pouca produção linguística, assim, de letra, de teologia, muitas vezes. Ela é pobre nesse sentido linguístico. Novamente, em repetição, ela depende de um caráter estético para ela fazer sentido. É a iluminação, é o strobo lá, não sei o que, é a luz, é a fumaça e tal, é o pad. Eu falo muito sobre música ali, eu trago inclusive questões técnicas da música. Então ela depende da atmosfera. Então, ela depende de uma concepção ambiental para que ela faça sentido. Poxa, rock, eu toco em qualquer lugar e ele vai ser rock. Samba, eu toco em qualquer lugar, vai ser samba. Mas o worship, ele depende de um ambiente atmosférico, aí ele entra nisso. Quando você vai estudar de onde veio o negócio do worship, ele primeiro, não há muita a concepção de onde ele nasce. Há mais ou menos uma ideia, por isso que ele nasce na pós-modernidade. A gente nunca sabe onde nascem as coisas. Mas ele é uma mistura de músicas indianas, né, do Indo Music, né, que é aquela ideia do pad e tal. Cara, não acreditem em mim, procurem as músicas assim culturais indianas, você vai fechar o olho e falar assim, música reflexiva. Tá? Exatamente. As músicas colocam pro meu filho dormir. Pois é, nesse sentido. Aí você tem o rock irlandês, que é aquele rock mais melancólico, mais frio. Por isso que quem toca worship sempre tem que ter alguma roupa de frio, que eu não entendo esse povo. Gente, não, estamos no Brasil. O máximo de frio que a gente tem é pouco calor, na verdade. Sim, exatamente. E a turma sempre vai com um bonezinho, com roupas com pele de animal, e aquela coisa toda fria e tal. Porque basicamente tá nisso. Não sei se você sabe, muita gente que curte o Coldplay, muitos jovens que não conheciam a banda achavam, e foram no show achando que era uma banda de worship. Porque a ideia do worship explodiu também por influência do Coldplay. Tinha uma outra banda agora, inglesa, que me esqueço o nome agora, começa com D, eu vou lembrar aqui, mas ela também é uma das que misturou com esse negócio. E nos Estados Unidos, uma mistura de um country também, de um indie music, que eles falam. Então, se você misturar tudo isso, vai ter worship. Então, ele não é uma invenção espiritual, que o espírito veio sobre a terra. Não, cara, isso aí é uma música que condiz com a atual sociedade. É uma sociedade cada vez mais melancólica, a juventude é mais melancólica. Eu tenho pacientes na clínica hoje que já disseram de pensar em se cortar e até se cortarem escutando worship, porque eles chamam do dark music, né? Você tem vários cantores no secular que são da turma do dark music, que essas músicas cheias de coisas eletrônicas, penumbrantes, dark, mais frias. Música que causa tristeza. Tristeza, exato. E muitos curtem por conta dessa coisa cada vez mais introspectiva. Você vai lembrar de literaturas jovens e adolescentes que a gente teve até 20 anos atrás, uns 10 anos, 15 anos atrás, que eram extremamente introspectivas também. Então, nós estamos nessa cultura que parece que para eu acessar a Deus, eu preciso estar melancolizado, né? Tem um músico que eu gosto de ouvir, se chama Ludovico Einaudi. É música clássica. Olha só. Mas é uma música que quando eu ouço me dá melancolia. Mais melancolia. Porque é uma comunicação que nós temos. Parei de ouvir porque me deixava muito triste. Você falou que você não está indo para academia, né? Exatamente. Você já viu as academias hoje como estão? Eu brinco que são academias worships. Elas estão extremamente escuras, tem umas luzes de neon, não sei o quê, e a mesma concepção. De vez em quando toca umas músicas meio eletrônicas, mais melancolizadas. E foi só, olha que interessante, o McDonald's, né, trouxe a mesma concepção dessa coisa mais melancólica. Nós estamos numa cultura. Sim. Você lembra que as telas de computador, o fundo era branco, né, no sentido de mais luz?
Hoje você vê essa ideia de trocar para algo sempre mais fechado, Era mais pra frio. o papel de parede do Windows marcante, Sim. aquela praia, aqueles coqueiros. E hoje, Algo de vida, algo não, claro. não tem mais, hoje é tudo mais embrutecido e tal. É uma cultura, não tô nem demonizando. Sim. Ok, nós estamos num período de transição secular e tal. Tem outros, podia até falar aqui, mas não vou dizer porque é muita coisa, mas existem estudos filosóficos e sociológicos que vão dar conta de explicar isso. Mas não vem me espiritualizar. Não venha dizer que isso é... E eu acho que esse é o grande problema desses movimentos. É tentar passar para a igreja a ideia de que tem que ser assim para atrair a tal lá a presença do Espírito Santo. Não, não é. E aí por que eu comparo com o sertanejo e com o funk? Porque o sertanejo é a mesma concepção. Eu trabalhei muito tempo com o sertanejo como músico, viajei com vários cantores aí de nome, de produtores conhecidíssimos, fui para a estrada com muita gente. E o sertanejo universitário, né, ele nasce com base cristã. Os produtores, os principais do Brasil hoje, são evangélicos. Eles pegaram essa concepção do worship e botaram lá. Então, se você vê a estrutura de harmonia, de arranjo, se você tirar a parte rítmica do sertanejo e colocar só notas, você vai ver que são notas baixas, que são notas também melancólicas. E dá até pra brincar, fecha seus olhos essa noite, não sei, porque as músicas são muito disso. Sim. E qual é a maior expressão do sertanejo hoje, né? Até da Marília Mendonça, que faleceu, sofrência. O que é melancolia? As músicas também melancólicas, curtas, repetitivas, que tocam no emocional. O que é o funk? O batidão. O que é o famoso no worship? É o tal do... que eles falam muito da bateria, que é o tribal, que é o som tribal, que é o mesmo que se faz na célula rítmica no funk, que a música ela é sempre em repetição, com letras curtas, com a iluminação alta, com um lugar fechado. Então a estrutura filosófica do sertanejo, do funk, do worship é a mesma coisa. Agora, a questão da repetição entra também numa questão psicológica meio de transe? Sim. Como que funciona isso? Sim. Tem um A texto... gente vê filme, o cara vai entrar em transe, ele começa a repetir um mantra. Isso, basicamente é isso. Nós vemos cultos hoje, principalmente por conta do aumento do neopentecostalismo no Brasil e no mundo, né, a partir dos anos 70 e explosão nos anos 90 e agora ainda mais, né? Nós estamos aí quase uma terceira onda do neopentecostalismo, ou segunda onda do neopentecostalismo, a questão de cultos dopaminérgicos, hipnóticos, porque o sujeito vai, música de fundo, o sujeito vai repetindo e repetindo aquilo, com uma fala tal, onde você vê uma igreja, cara, olha só, pega a câmera de culto hoje, num culto, você vai ver que as músicas que vão tocando, as pessoas estão assim, ó, feito um balanço de mar. Eu fico assim. Nós vamos balançando, você vai balançando. Olha só, vai numa balada. Eu toquei muito, né, como eu disse, na noite, em grandes shows. O que é a balada? E eu cito isso no livro. O que eles fazem? Você toca a música bem alta, iluminação, aquela coisa enclausurante e tal. Como que o dono da casa quer que o público vá embora? Ó, já deu, ganhamos grana, vendemos as bebidas, tá tudo certo, adiós. O que ele faz? Acende a luz amarela. Então, do nada acende a luz. Sim. E toca o quê? MPB, toca outras músicas que cortam essa forma de música emocional. A pessoa, cara, a gente que tá em palco, pergunte para qualquer música aí, quem quiser deixar aí de comentário que é músico profissional vai saber. Se olha no palco, as pessoas parecem, elas saem de um transe zumbiniano, que são zumbis, elas acordam na luz e vão direto pro caixa. E começam a ir embora. Né? Quase numa fila. Eu me converti com 26 anos, já vivi muito isso. Você vive muito isso. As igrejas estão entrando nesse ritmo, que é uma igreja que você não sabe se lá fora está chovendo ou se está sol, porque está tudo fechado. A pessoa naquela barulheira, aquela coisa toda de um transe em repetição, as músicas e tal, 30 minutos, né? Muitas vezes uma mesma música, né? Que a gente vê isso em realidades hoje, neopentecostais e tal. Aquela mensagem que você vai ter, tal, termina, faz um apelo onde vai ter esse fundo, essa coisa toda, que não acaba. Quando a pessoa sai daquilo, ela entra na vida, e eu brinco no livro, né? A pessoa vai já lá no estacionamento e tá brigando com o irmão. Sai, tira o carro, eu preciso ir embora, porque ela sai daquele lugar. Então, o porquê que a repetição? A repetição é um dos dispositivos cognitivos, cerebrais e psicológicos para manter a pessoa ali num estado de rebaixamento psíquico, onde ela vai ficar num caráter sugestivo ou sugestionável, se é assim que eu posso falar. Então,
O problema é que a gente está fazendo um culto e uma música hoje para rebaixar psicamente a pessoa nesse sentido. Então ela não questiona, às vezes ela não consegue nem ler a Bíblia, porque a gente não se preocupa mais com idosos na igreja hoje, porque está tudo escuro, a gente não vê mais nada, e a pessoa ela vai levando aquilo que o palco vai dizer. Isso é bom onde? No cinema, no teatro. Pô, eu paguei, eu quero ver uma peça, eu quero ser emocionado, eu quero me emocionar, eu quero rir, etc. Né? Agora, num culto, seja o vosso culto racional. Né? Então, o problema... Então, veja, irmãos, eu não estou aqui dizendo que você não pode ter uma parede preta, eu não estou dizendo nada disso. Sim, sim. O que eu estou dizendo é você fazer e usar disso como um dispositivo espiritual. Aí que está o problema. Sim. Então, assim, cara, como método, Deus usa tudo e tá tudo certo. A minha igreja mesmo tem lá eu critico ainda a forma em algumas coisas, mas tem lá algum fundo ainda mais escuro, até por uma questão de luz e tal. Questão de live, fica live melhor. E tal. Ok, mas a gente sabe que a moda pegou porque muitos entenderam que isso tinha algum valor espiritual. Aí eu tenho um problema, porque eu tenho uma moda, um modismo, né? E aí eu cito, né, o texto, eu tenho um texto do livro que eu brinco, chama o bis, né, a lógica bis, worship e a repetição, né? Eu brinco do chocolate bis, né? Eu falo de quando surgiu o chocolate bis, né? Ele surge num período ali, meio guerra pós-guerra, né? E a ideia do bis eu comi, nossa, que bom, é o bis, é o repetir, né? É a repetição. E eu uso um texto do Freud, que é o repetir, elaborar e o recordar, é um texto famosérrimo do Freud, onde ele vai dizer por que nós sofremos. Ele vai dizer porque a gente esquece qual é a origem do nosso trauma. Como a gente esquece, o que o cérebro faz? Ele repete comportamentos para você não lembrar da fundação traumática do seu problema. Então ele diz, quem não lembra, repete. Entendi. Eu digo, um culto que está cada vez mais repetitivo, a gente não quer lembrar do quê? Essa é a pergunta que eu deixo. Por isso que a gente está com músicas repetitivas, porque a gente está numa sociedade onde não pensa, a gente não está raciocinando. Né? Por isso que a arte está pobre, a música está empobrecida em vários âmbitos da sociedade. Não é uma discussão só da igreja. A gente vê hoje no movimento de sertanejo, hoje eles têm discutido isso, no movimento lá do funk tem discutido isso. Na arte moderna está cada vez mais sendo discutido isso. Onde Se está? a gente olhar pro rock, por exemplo. Sim. Bandas, vamos lá. Guns N' Roses, Iron Maiden. Acabou. Cara, quem que são os substitutos dessa banda hoje? Não há. Sabe quem mais Rolling Stones? Não tem, cara. Sabe quem mais vende música hoje? IA. São bandas inventadas, músicas inventadas, porque é uma negação da humanidade. Assim, é literalmente a máquina dominando o homem. Né? Tem louvor de IA. Sim. Cara, que você ouve, você não sabe que é IA. Eu vou até pior. Existem letristas contratados por grandes gravadoras, que nem evangélicos, nem cristãos são. Eles são convidados, você manja um pouco dessa letra, desse tema? Ela escreve de fora do arte, conta até. E o cara vai lá e escreve história. Tem músicas que estouraram no movimento evangélico que não é feito por servo de Deus. Você diz, mas o servo de Deus, ele pode louvar, adorar, a gente pode brigar aqui na questão teológica. Acredito que não. Adorar é exclusividade do servo de Deus. Sim. Então, mas por quê? Nós estamos nessa ideia de que tudo que não é algo sempre assim superficial. Então, a IA é isso, né? Essas músicas são dessa forma. A cultura hoje, ela está cada vez mais aquilo que não é. Então, é um problema, é um problema geracional, na verdade. E é o que a gente quer negar? A verdadeira criatividade. A criatividade do artista, ela nasce fruto de uma angústia que ele tem, de uma angústia criativa, de uma falta, de uma incompletude, de alguma coisa que toca nele. Naquele momento que você estava aqui, quando você lembra da criança que morreu em 6 anos, aquilo te humaniza, você fala, Senhor, o que eu estou fazendo de mim? Peraí, o que eu preciso fazer? Isso é o ser humano. A arte nasce daí. Quando eu retiro isso e transformo ela em simplesmente matemática, uma produção seca e fria, eu vou no computador e escrevo, construo alguma coisa emocionalista. Exato. Então os cultos, a liturgia hoje, que é uma coisa que eu critico muito no livro, a liturgia nossa hoje, ela é extremamente ansiógena. Ela é uma coisa de preenchimento, não tem mais falta, né? Não tem mais aquele pastor que, irmãos, peraí, que é mesmo? A gente demoniza isso no culto hoje. Não, o cara faz isso, ele é um amador. Pelo amor de Deus, porque olha, é um amador. Olha a imagem da câmera, meu Deus. Nós produzimos os cultos para quem está na internet. Perdeu hoje. A naturalidade. Perdeu. Eu cito no livro, quem é de Campinas vai saber de que igreja que eu estou dizendo, que é uma igreja que eu amo,
né? Amo, mas eu me permito fazer essa crítica com muito amor. Onde eu estava num culto, ali meio que pós-pandemia, você tinha gruas, você tinha trilhos de câmeras na igreja, Eu sei. você tinha tripés. Cara, e aí que tá, e eu falo isso com amor, porque nem os líderes foram perceber isso, fui saber depois, eles foram refletir isso depois, porque nem eles estavam percebendo. E falou, peraí pessoal, nós estamos fazendo culto para quem tá na internet, primeiramente, e secundariamente para quem tá presente na igreja. E aí eu lembro que eu tava nesse culto, a veiarada tentando olhar o que estava acontecendo lá no palco, no altar, porque tem muita câmera, muito cabo, muita luz, e o pessoal meio que assim, e o culto acontecendo, aquele trilho passando, e as pessoas na igreja, opa, o que nós temos? Um culto show, né? E o que é show? O show não pode ter falta. O show é espetáculo. Tem que ser perfeito. Ele tem que ser perfeito. A proposta de um teatro, de um cinema, Exatamente. é essa mesmo, é um entretenimento. Quando você ia num show e o cantor errava a letra da música, por exemplo. Era estranho. Você citou do Iron Maiden, o Iron Maiden não toca com VS, que a gente fala, né? Ele não toca com a via de sampler, aquela coisa de computador programada. Você vê os erros ao vivo. A beleza da humanidade tá na falha que ela pode promover. Por quê? Porque é através dessa falha que nós temos a chance de falar, Senhor, tem misericórdia. Então, quando eu vendo uma ideia de um culto perfeito, cara, Deus ele se torna o quê? Não, assim, ele não precisa mais estar ali, porque já está perfeito. Já está tudo certo, não tem falha, assim, não tem falta, né? E, pasmem, você tem cultos hoje, igrejas, que você tem o ministério do produtor do culto. Sim. Ele é um produtor. Ele fica com... Olha, pastor, então, assim que o senhor falar o amém, já entra a música, que já entra o corte, já entra não sei o que. Loucura. Não tem falta. A pessoa vai sair do culto, ela sai ansiógena. Você não tá fazendo pra Deus. Não tá, assim, não tá. Sendo que as falhas, as faltas, a incompletude é o que dá esse movimento, né, essa possibilidade tão bela, né? Bom, você tinha Martinho Lutero que dizia, né? Ele falava até da estrutura física da igreja que tinha que privilegiar a voz do público. Tinha que ser com aquele som mais que a gente tem hoje na igreja católica, né? Daquele som assim... lírico, aquela coisa... Mas com mais reverb. Sim. Porque ele falava, a igreja precisa se ouvir cantando. Ou seja, a minha voz, que eu sou eu tenho enrolada, né? Eu sou desafinado, mas a minha desafinação, a minha imperfeição com a sua, com a do outro, pode ver, quando todos cantam junto, fica perfeito. E até a questão da igreja, porque, por exemplo, quando eu viajo, eu gosto de visitar igrejas. Igrejas antigas, igrejas históricas, sim, igrejas novas, católicas antigas. Vamos visitar tudo. E quando eu estive na Suíça há pouco tempo atrás, e eu estive em Genebra e eu fui na igreja de Calvino. Cara, você entra, tudo que está ali dentro, a estrutura da igreja, o formato da igreja, aquela torre, aqueles vitrais, aquilo te remete, te ajuda a conectar com Deus. Perfeito. E isso acabou. Perfeito. Hoje a gente entra em igrejas, cara, da minha também é assim, que um caixote. É um caixote, é um Sim. galpão, uma casa. Sim. Então até isso mudou. Você olhar, você falava, cara, ali tem uma igreja. Sim. O argumento do Iago Martins, até citando ele aqui de novo, que você está me fazendo lembrar, ele tem um bom argumento, porque ele falou assim, olha, eu não critico tanto a ideia do caixote, porque você tem uma ideia que é o seguinte, a igreja, ela proporcionou esse caixote, pessoas que não têm muita grana para produzir grandes estruturas, para fazer um culto ali, para se organizar a igreja. Então eu entendo que às vezes a simplicidade ajuda na propagação do evangelho. Sim. Ok. Mas o que você está dizendo, que eu também digo, é o seguinte, beleza, eu entendo isso. Mas nós vivemos numa cultura do desconstrutivismo, que é o esvaziamento simbólico. Isso aí não precisa, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem, tudo é bobagem. Você esvazia, como se o ser humano não se comunicasse por símbolos. Exato. A ideia da imagem que eu vejo, estou falando imagem de santos, que eu estou dizendo. Falando imagem de adorar a imagem. Sim, você vai as igrejas protestantes históricas, os vitrais pregavam o evangelho, porque havia a história da salvação e da redenção para quem estava na rua. Exatamente. Então, os átrios do culto, a liturgia é uma das matérias mais lindas que nós temos na teologia. Cada átrio é pensado por um motivo, para se comunicar, para mostrar alguma coisa. Eu não me comunico só falando, verbalizando. Porque senão eu transformo o culto como está hoje, verborrágico. É um falar que não para mais. Ou uma música que não para. Não, eu me comunico com a fala falada, eu me comunico com a fala cantada, mas eu me comunico também pela estrutura, eu me comunico pelas formas estéticas da igreja,
Porque o ser humano se comunica por isso. Então, se eu fizer isso lá no Paquistão, onde você vai, ou se fizer isso na África, ou se fizer isso no Brasil, eu estou me comunicando. Isso é uma linguagem universal dos signos. Deus se comunicava assim dentro do tabernáculo. Total. Então, símbolos dentro do tabernáculo. Eu entendo, mas o véu foi rasgado. Sim, mas não quer dizer que eu deixei de me comunicar por meio disso, né? Eu continuo me comunicando por meio de sinais, tanto que a gente faz na rua, no carro, a gente tem sinais para tudo quanto é lado, trânsito, etc. Então, quando a gente esvazia isso, sobra o quê? Né? Sobra o verborragismo, sobra uma música cada vez mais emotiva, porque a razão já foi para os beleléu, e eu, novamente, né, a transmissibilidade da mensagem, ela fica comprometida. Sabe o que eu acho mais legal, né? Quando eu entrava numa igreja católica, ou vou visitar igrejas quando eu estou fora, igrejas muito antigas, a demonstração do caminho da via dolorosa, da crucificação de Cristo. Cara, aquilo é muito legal. Sim. Aquilo é muito legal. Sim, porque comunica. Você olha para aquilo e você fala, cara, olha aí, eu estou olhando aquilo que a Bíblia fala. É legal. A gente tá falando isso aqui, vai ter um católico às vezes que vai ficar alvoroçado. Então tá vendo, porque vocês fizeram a reforma protestante. Mas pera lá. Não. A gente tá eu não tô falando pra idolatrar. Exatamente. Ou dar caráter de poder a esta ou aquela imagem, daquele negócio. Não, se tocar aqui vai cair um fogo. Não, nada disso. Mas o que eu estou dizendo, olha, fazer isso em memória de mim. Exatamente. Por exemplo, assim, o que é ser? Você tem que repartir o pão. Assim, mas se só vale o pão, por que Jesus está mandando repartir? Porque existe um caráter de eu ver aqui, olha, lembrar do corpo dele. O que a gente fez com a Santa Ceia hoje? É uma coisa que eu quero escrever ainda. A Santa Ceia hoje, pós-pandemia, a gente não reparte mais o pão. Já vem bonitinha. É uma ceia da IA, que eu falo. Aí já vem bonitinha dentro do copinho, já vem tudo. Ninguém reparte mais. Não, isso é bobagem. O que importa é o pão. Sim, mas eu tenho que repartir. Os discípulos descobriram que era Jesus no repartir do pão lá no caminho de Emaús. Quando Jesus repartiu, é ele. Porque existe o símbolo trazia lembrança. O símbolo é importante. O batismo ele também tem um valor também que se comunica pela estética, as águas, etc. Se assim não fosse, não brigaríamos entre presbiterianos, entre batistas, entre metodistas, se é o batismo por imersão total, se é a aspersão, porque existe um valor do símbolo. Poxa, nós nos comunicamos por isso. Então, quando eu esvazio e eu transformo tudo em algo esvaziado, eu perco a possibilidade de uma comunicação efetiva. Né? Então é isso que está acontecendo hoje. Aí é o que você disse, né? Que a gente estava, na verdade, falando fora do ar. Você vai pregar para uma pessoa, você tem que falar o mais raso possível, né? Porque senão ela nunca vai entender. Exatamente. Se a pessoa não tem uma cognição bem formada, tudo bem. É mais simples, alguma coisa, tem pouca formação. Mas hoje a gente está vendo isso em círculos religiosos de pessoas que são super assim, formadas, mas você não consegue manter uma conversa de 5 minutos mais aprofundada, que ela já se perde. Sim. Porque tá tudo muito esvaziado, tá tudo muito simplório. Você vê, por exemplo, lá na nossa igreja em Angola, que é dentro de uma comunidade, a nossa igreja de chapa, feita de chapa, então a gente chama a igreja chapa quente. Os cultos, a liturgia é totalmente diferente daqui. Por É quê? mesmo? O início do culto é 30 minutos de oração, intercessão. Olha só. Músicas alegres. Sim, isso é maravilhoso. Muita dança, muita alegria. Um ofertório extremamente alegre. Sem luz, sem nada. Não tem estrutura para isso. E uma palavra que sem pressa também. Eu não tenho que pregar em 15, 20, 30 minutos. Se eu quiser me estender por 1 hora, tranquilo. E estão abertos. Estão abertos, estão ali bebendo daquilo. Então você vê uma liturgia totalmente diferente do que nós temos hoje aqui. A nossa liturgia, principalmente americana, né? Exato. Porque é uma liturgia americanizada. E é aquela coisa ansiógena. Estouro. Cara, você tem igrejas aqui, nós estamos em Campinas, Sumaré, você vê igrejas assim. Nos Estados Unidos, eu tive lá agora, igrejas de raiz mesmo, tradicional. Você já vê lá, o pastor tem um monitor no telão com tempo regressivo. Exato. Né? E o cara começa a ficar ansioso, porque tem que terminar. Exato. Então, é uma coisa... Ou seja, se é de 3 horas, de 1 hora, a questão eu tenho que apresentar algo a Deus em ordem de decência. Sim, perfeito. E está aberto à manifestação do Espírito Santo. Agora, quem vai fazer é Deus, não sou eu. É ele que vai se manifestar e alguma coisa nesse sentido. Mas o que a gente está vendo hoje parece que é uma coisa... nós estamos inventando coisas dizendo que aquilo é o Espírito Santo. Então eu forço.
Então todo culto tem que ser, o céu tem que estar na terra. Todo culto tem que ser uma coisa extremamente assim, emotiva. Cara, às vezes Deus vai falar com você extremamente num silêncio, uma coisa... Então não é que eu estou cultuando, viu, gente? Não é que eu sou pentecostal, curiosamente. Não é que eu estou cultuando... não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que Deus age ali, Deus age também no meio do reteté, Deus age de multiforme graça. Exatamente. Quando eu tento dizer que é este único modelo, já fui igreja que falou que o worship é a forma que Deus está usando para se manifestar hoje na Terra. Cara, isso é de uma loucura, assim. É a mesma coisa que os antigos falavam, você é só pelo paletó. É a mesma coisa que a gente critica, é só pela enologia. Exato. Então, não é bem assim, cara. A única revelação universal e atemporal se chama a palavra de Deus. O resto é ferramenta, é temporal, é regional, é... Conceito da sociedade, é o tempo que nós estamos vivendo. Sem dúvida, sem dúvida. Então é algo assim, a gente pensar muito sobre isso, né? Sobre o que está acontecendo aí com a música de maneira geral. A proposta, na verdade, ali do livro é essa. Não sei, olha, dos textos que eu critico, né? Nós precisamos pensar nas pausas no culto. Nós precisamos pensar, peraí, parou que tá muito fuzueiro, precisamos pensar, né? Você viu agora o presidente, acho que da CGADB, né, brasileiro aí, falando, olha, estamos enchendo linguiça nos cultos, né? Estamos fazendo um monte de coisa, o que isso tem realmente de Deus? Poxa, CGADB, né? A turma fala, não tem gente discutindo, precisamos nos abrir mais para isso. Lucas, como a gente é uma empresa de livros, eu sempre faço essa pergunta. Se você fosse escolher 2 livros para a sua vida, quais seriam eles? Tirando a Bíblia, claro. Tirando a Bíblia? A Bíblia está num lugar que ela é incomparável. Olha só, mas assim, tem que ser, são livros... Os livros que mais marcaram a sua vida. 2 livros que você possa estar, que você se lembra assim, você fala, cara... Olha, eu vou dizer 2 então. Um que fala de Deus, mas ele não é um livro cristão, e um outro que é um livro maravilhoso. Olha, o primeiro é um livro curtinho, se chama Um Recado aos Ganhadores de Almas. Eu acho, cara, ele não deve ter... Nunca vi esse livro. Ele é desse tamanho, ele deve ter o quê? Acho que nem 100 folhas. Ele fala do período do avivamento. Me esqueci agora o nome. Se puder dar uma olhada aí, o nome do escritor, eu acho que uma capa amarela. Ele fala de um avivamento calvinista, um período na Escócia. E é um recado para quem quer ganhar almas. É uma conversa aberta, assim, uma coisa incrível. Quem me divulgou esse livro foi o pastor Jeremias Pereira, querido amigo. Ele falou assim, você vai ler esse livro, você vai deixar na cabeceira da sua cama. Cara, e é um... Isso, Reverendo Horatius. Cara, é um livro maravilhoso. É livro novo ou já é livro antigo, domínio público? Antigaço. Tá na Vida Nova? Tá. Cara, é um livro assim, eu já dei esse livro pra muita gente, ele é de fácil leitura, e é uma conversa entre pastores onde eles fecharam a igreja, fecha a porta entre nós aqui, vamos abrir o jogo. Então trata da alma do pregador, das vicissitudes, às vezes quando a gente se pega sem fé e tem que pregar fé. Cara, mas é um negócio assim, é um livrito assim, ó, mas é um negócio se tiver, eu vou ler. Pois é, maravilhoso. E o segundo, talvez você deve conhecer, do Nicole Jr., que é o Deus em Questão. Sim. É o C.S. Lewis versus Freud, Deus em Questão. Tem até uma peça agora que tá rodando no Brasil que é baseada nessa obra. Eu já li esse livro umas 3 vezes, é um livro maior, sem dúvida. Mas o Nicole Jr., um grande psicanalista de Oxford, né? De Oxford. Ele pega o seguinte, ele estuda por 30 anos, tanto C.S. Lewis como Freud. Ele pega as cartas escritas de punho por eles, cada um na sua era, e ele reúne essas cartas em temas. A lei universal, sexualidade, a moral, etc. Todos os temas que estão em brigas entre ateus e teístas. Aí ele pega o Freud defendendo o ateísmo e o C.S. Lewis, que foi um seguidor das ideias de Freud, um grande ateísta do século XX, que se converte. Então ele pega as 2 cartas e ele faz uma coisa linda. Ele vê esses temas e ele coloca os dois como se cada um estivesse dialogando com o outro. Que legal. Mas cada um na sua época, mas parece que os dois estão juntos. É um livro maravilhoso. Ele deixa bem claro, no final você toma a sua decisão se você acredita ou não em Deus. Mas é um livro que mostra, e na minha opinião, eu sou psicanalista, talvez aqui eu vou falar do meu lugar de fala. Sim. A minha opinião é que o Freud ele morreu teísta. A minha opinião é que o Freud ele não deu braço a torcer para a comunidade científica, mas ele, na intimidade, sim. Né? Então, eu divulgo esses 2 livros aí que eu acho que
vai mexer com muita gente. Se eu chegar no céu e encontrar Freud e falar, cara, um amigo meu me disse que você tá aqui, velho. Eu tenho um pastor amigo meu, Jonas Brito, ele diz o seguinte: no céu nós vamos encontrar que a gente achou que não ia estar, e no inferno vai estar. Eu não vou dizer que a gente vai encontrar no inferno porque eu não quero estar lá. Exato. Mas a gente vai encontrar no lago de enxofre, na verdade, quem a gente achou que não estaria. Ou a gente vai sentir falta de gente no céu. Aquele cara não tá aqui. Exatamente. E se as pessoas quiserem hoje, como que é? Você tem clínica, se as pessoas querem te procurar para tratar com você, quer ter uma consulta psicológica com você, como funciona isso? Ó, tem o meu Instagram, que é @lucascavalcantevoa, que eu falo Cavalcante, a turma bota aí, né? @lucascavalcantevoa, que é de VOA, de Veja por Outro Ângulo, que é meu canal no YouTube. Lá eles podem falar comigo, e eu sou super fácil de acesso, assim. E eu, até divulgar aqui, eu montei um projeto chamado Clínica Psicato, né? Psicato, né? De ato psicológico, ato psicanalítico. Eu tô com um time de psicólogos onde eu ofereço tratamento psicológico com valores super acessíveis a quem não pode pagar. Legal. Eu tô fechando parcerias com igrejas, ONGs, instituições, empresas, até aqui o pessoal da Plenitude, se desejar. Olha, eu vi o Lucas lá no Plenicast, não sei o que, olha, eu queria atendimento, será que tem um valor? Sim, né? Legal. Nós conseguimos fechar, assim, parcerias, convênios e valores super acessíveis, de todas as áreas, desde terapia de casal, individual, até de tratamento, assim, crianças, adolescentes, área de psicopedagogia, neuropsicologia, para laudos e tal. A gente atende e acolhe essas pessoas. É um trabalho bem legal. Tanto atendimento online como presencial em Campinas e online aí o céu é o limite. É só entrar em contato, @Clínica Psicato. Beleza, Né? tá aparecendo o pessoal aí, tá na descrição do vídeo. Isso, e aí a gente acolhe lá tudo, porque é um grande sonho meu de formar psicólogos na clínica, então eu acolho psicólogos e dou treinamento, e o meu desejo de acolher a comunidade que não pode pagar. A gente sabe que é caro, fora do convênio, eu consigo ajudar. Eu tenho, né, na minha clínica particular, tenho pacientes da África, tenho pacientes da Europa, e Angola tá ali na nossa língua, né? Sim. Então, poxa, tem alguém que precisa de atendimento, vamos acolher esse povo, né? Legal. A gente tá aí para ajudar realmente. Top. Lucas, quero te agradecer, cara. Eu que agradeço. Foram aqui 1h30, Gabriel? Sim, quase 1h30. 1h30 aqui. A gente poderia... aqui, isso tem tanto assunto que a gente podia ficar aqui umas 4, 5 horas conversando. Sim, muito. Já quero deixar o convite para você voltar pra gente tratar de outros assuntos também depois. Vamos. Falar mais sobre essas questões psicológicas. Tem tanta coisa pra gente tratar hoje, falar hoje sobre a sociedade que a gente vive, que tá aqui o convite aberto para que o ano de 2026 você volte aqui. Com certeza. Eu agradeço, sim, eu conheço a Plenitude por ser cliente da Plenitude, da Plenitude hoje, de poder ter meu livro, né, aqui com vocês, sim. De muita alegria mesmo. Exatamente. Tô muito feliz por isso. E me sinto muito honrado de estar num palco aqui, num lugar onde só estão os grandes da teologia do Brasil. Poxa, você com um projeto tão grande, eu tô louvando a Deus, assim, eu só tô na graça aqui, né? Vamos voltar, porque a igreja tem se aberto mais para discussão de psicologia. Eu tenho dado muita palestra, cursos em igrejas, porque graças a Deus a igreja está se abrindo para dizer, olha, existe o suicídio dentro da igreja, existe a depressão, existe os transtornos de ansiedade, então precisamos falar disso, precisamos ajudar esse povo. Então, eis-me aqui. Faz o merchan do seu livro olhando para a câmera ali, pega o livro, porque o Gabriel tira o corte. Olha aí. E fala sobre o livro aí em 1 minuto, e o Gabriel solta esse corte, Gabriel, falando sobre o livro, tá bom? Ó, pessoal, eu sou o Lucas Cavalcante, eu sou psicólogo psicanalista, clínico. Tá aqui o meu livro Lugar de Falta, um livro que faz um percurso na teologia, na psicanálise, na filosofia e no saber popular. É um livro que trata diversos assuntos, desde sedentarismo até cultura evangélica, música, sexualidade, morte e assim por diante. Convido você a ver esse livro com muito humor, às vezes até com algum sarcasmo, alguma ironia, para lidar com o seu lugar de falta. Há uma falta em nós constitutiva, precisamos falar sobre ela, e no final você vai descobrir que o nome da sua falta é Jesus Cristo. Cara, quero te agradecer, Lucas. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho. Deveria já ter te recebido antes, mas às vezes a agenda não bate. É isso. Estou muito feliz de ter batido esse papo aqui. Para mim, foi muito edificante, aprendi muita coisa. E tá aí mais uma vez o convite aberto.
Deus te abençoe, Amém. que Deus continue te usando Amém. nessa área da psicologia, psicanálise, para que você possa abençoar muitas pessoas. Amém. Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho, tamo junto. Valeu, pessoal, Deus abençoe. Então é mais um Plenicast, obrigado por nos seguir, obrigado por nos ajudar nesse trabalho que nós fazemos aqui. Você pode ver, a gente não vende, não tem nenhum jabá aqui, a gente não tem nem propaganda aqui, patrocínio, nada disso. Tudo que a gente fala sobre a plenitude, sobre os podcasts aqui que a gente faz, sobre os livros que a gente fala. Então, ajuda a gente aí, curte, compartilha, comenta, encaminha pra galera. Valeu, Deus te abençoe e até a próxima.